Estamos de volta. Finalmente estamos de volta. Faz muito tempo. Eu já perdi as contas de quanto tempo faz que a gente parou de gravar. Faz tempo. Que absurdo. E não foi por não querer. A gente queria muito. Mas a gente teve alguns incidentes, né? E o primeiro mais importante é que a nossa filha mais nova, a Chloe, ela passou mal. Ela teve um mal súbito, vamos dizer, né? E a gente teve que correr para emergência. Na mesma noite, o Michael, o nosso filho, que é o mais novo, ele estava passando muito mal, mas não de emergência, só de mal de virose, né? E a Ângela estava com febre. Estava com febre e tudo. A Ângela tinha uma consulta com o pediatra naquele dia. Então eu fui com a Chloe pro hospital, você foi com o Michael pro pediatra, a Anne foi comigo para ajudar. E com aperto no coração, ela teve mais um mal súbito no hospital. E os médicos ficaram bem preocupados, né? Fizeram todos os exames, voltou tudo limpo. Neurologia, cardiologia, tudo, né? E a gente ficou bem feliz que voltou tudo limpo. Frustrado porque não tinha uma resposta. Então a gente entregou isso na mão de Deus e disse: Deus, se existir alguma coisa, você curou. E nós vamos confiar em você. Porque no fim do dia, tenha o médico a resposta ou não. Sim. Quem é o autor é Deus. Sim. Nós entregamos a nossa vida para ele e acabamos confiando, né? Mas aí depois que ela voltou do hospital, a gente interrompeu muitas coisas, porque a gente precisava cuidar das crianças que estavam passando por... Todas as nossas crianças estavam doentes, né? Estavam doentes. Então a gente teve que parar um tempo pra dar essa atenção. E a gente ficou doente também. A gente ficou doente também. A gente pegou a virose igual. E quando a gente diz doente, a gente diz que ninguém dormia de noite. Então não tinha tempo pra fazer a gravação. Não tinha. Não, realmente não tinha condição. E assim, não só não tinha condição, mas se a coisa fica grave do jeito que tava, muito mal, eu prefiro parar o resto da vida e dar atenção. Família é prioridade. Pra minha família, porque é prioridade, assim. Sim. Eu jamais deixaria eles malzinho lá no cantinho pra eu poder fazer minhas coisas, né? Mas em todo momento lembrando de vocês e querendo gravar. Ai, muito. Né? Eu queria muito. Porque isso já faz parte da nossa vida. Isso a gente enxerga também como parte ministério também, né? Sim. E daí as nossas filhas foram muito bem na escola esse ano e a gente já tinha prometido e já tinha agendado férias. Sim. Então depois que finalmente... férias, umas pequenas uma saidinha. Férias, uma saidinha. E a gente já tinha programado isso, né? E a gente ia gravar em torno disso, mas com todo mundo doente, finalmente ficando sadio. A gente foi no fim de semana passado para uma cidade aqui próxima, foi bem divertido, foi bom para a família. Foi bem legal. E a gente voltou. E a gente gravou um episódio. A gente gravou um episódio ontem. Ontem Nós a gente gravamos um episódio de 1h30. E hoje, de 1h30, né? E aí a minha esposa hoje falou: meu amor, eu acho que a gente pode fazer melhor. E ela tá certa, a gente pode fazer melhor. Então, hoje estamos fazendo melhor. É isso mesmo. Esse é um bom resumo? Eu acho que foi excelente. O melhor resumo que a gente poderia ter é esse resumo. Muito bom. Foi sucinto. Gosto disso. Mas então, eu não queria só bater os pontos do resumo. Uma coisa que nós queremos, é importante para minha esposa, é importante para mim também, é que vocês participem da nossa vida. Sim. E que vocês vejam Cristo também na nossa vida. Não é o mais importante. O mais importante é ver Cristo na palavra. É ter Ele na sua vida e atuando na sua vida. Mas queremos fazer parte disso. Queremos que você faça parte da nossa vida. O tema de hoje é um tema muito importante. Existem vários motivos pelo qual a gente escolheu esse tema. Mas estamos no mês de novembro. Aqui, o Dia de Ações de Graça é muito importante. Cada vez mais no Brasil se torna importante. A gente está chegando no final do ano, então
Final de ano tem aquela resolução do ano novo, sim, mas também tem aquela retrospectiva do ano. E eu acho que quando a gente pega a palavra de Deus que diz que a gente deve lembrar as coisas que Deus fez, isso é um princípio da fé. Quando você declara as coisas que Deus fez, isso alimenta a sua fé. E eu acho que gratidão tem muito a ver com fé. Mas a palavra de hoje é generosidade. E eu acho que generosidade também tem muito a ver com gratidão. E tem a ver com fé. Sim. E o elo simples é, se Deus provê, e você já experimentou isso, e você tem gratidão por isso, então isso também te ajuda a ter fé, para que Deus vá continuar provendo. E se a sua generosidade não depende do quanto você tem, mas depende da sua gratidão para Deus, aí você consegue dar mais. E como a palavra diz, é melhor dar do que receber. Como Jesus Cristo diz, é melhor dar do que receber. Então a gente quer entrar nesse tema hoje e sempre focando. Dar, sim, quer dizer sobre finanças. Quer dizer sobre tesouro. Mas dar também tem a ver com tempo e talento. Concordo. Então vamos pegar esses 3 T's. Tesouro, tempo e talento. E eu queria que você nos ajudasse a explorar isso. Então já começa colocando no comentário aonde que Deus tem te desafiado a dar mais. É com o seu tesouro? É com o seu tempo? Ou é com o seu talento? Tá? Então, primeira linha de comentários hoje. Aonde Deus tem te chamado, tem te desafiado mais a dar? E como? Gostei disso. Muito bom. Continua pregando, pastor. Não, são pensamentos. Porque, olha, a gente tá numa igreja nova há 1 ano e meio, mais ou menos, né? Não fechou 2 ainda. Acho que sim. Porque... Em janeiro fecha 2. Então é mais do que 1 ano certo. e meio. A gente começou em janeiro. Tá. Então janeiro não desse ano, do ano passado. E a gente sempre fiel com os nossos dízimos. Isso é uma coisa que Deus tem nos dado uma revelação, um entendimento, uma clareza, uma determinação, né? Uma fé no nosso coração de ser fiel no nosso dízimo. A gente estava num tempo de descanso. Quando a gente entrou nessa igreja, a gente tinha decidido que a gente não trabalharia por um tempo no ministério. E o pastor, dentro de alguns meses, me chamou para um almoço e falou: olha, nós vemos a sua capacidade, queremos te convidar a nos auxiliar como liderança da igreja e gostaríamos de te encorajar nesses ministérios. Se vocês toparem, seria uma bênção para a gente, né? E eu falei: pastor, seria uma honra servir, mas eu não posso tomar essa decisão sozinho, preciso conversar com a minha esposa e se tiver tudo alinhado, a gente te dá a resposta. E foi muito gostoso, a gente chegou em casa, né? E eu já fui meio com o pé atrás, porque a gente já tinha falado de descansar. Sim. Com a minha esposa, mais do que eu, às vezes, ela consegue ser, determinamos isso, é isso. Aí tem hora que ela é muito mais flexível e eu sou o cara que diz, não, determinamos isso, é isso. E ela quer a flexibilidade. E o inverso também, eu não sei se você passa por isso também, mas a gente passa. E a gente conversou e instantaneamente ela falou: meu amor, não tem como a gente não fazer. Deus nos deu dons, Deus está chamando, o pastor precisa da ajuda, a gente veio servir, a gente quer servir. Então, a despeito de ter decidido que a gente ia tomar esse tempo para descansar totalmente, a gente tem uma obrigação com o reino. Então, foi muito gostoso a gente ter essa conversa, porque a gente tem servido eles agora há um ano, basicamente, né? E tem sido muito bom, tem sido bom mesmo. E é uma igreja muito boa, a gente tem muito prazer. Mas esse daí, então, é o nosso talento. E o nosso tempo, né, é uma área que a gente hoje conversa muito de como servir com o nosso tempo mais. Sim, tanto que a história do podcast surgiu um pouco também com essa questão de a gente tá numa sabática, num descanso, mas ao mesmo tempo, quando você serve ao Senhor, chega um momento que você fica meio desconfortável, né? Quando você descansa demais, você fica desconfortável, falando: puxa Deus, o Senhor me deu muito, eu quero ser generosa, o Senhor já me deu tanto, não posso reter isso que o Senhor
me deu, né? Do tipo, os talentos que o Senhor me deu. Então, na verdade, esse negócio do podcast também meio que surgiu nessa questão de, poxa, Deus nos deu tanto. E também de uma palavra profética que a gente tinha lá atrás, né? De uma hora eu falo eu tenho que trazer a palavra certinho, né? Mas também vem de encontrar uma palavra profética que a gente tem há uns 10 anos atrás. Que a gente vê meio que se cumprindo. Então, eu acho que eu tenho uma inquietude dentro de mim, dentro do meu espírito, que assim, eu posso descansar, mas tem que ser com prazo, porque eu não consigo pro reino ficar simplesmente parado, assim. Eu não consigo, não, o meu espírito fica inquieto, assim, inquieto. Ou, por exemplo, se eu oro pouco, ou busco pouco a Deus, porque a correria do dia, às vezes, com 3 crianças, fica complicado. Então, eu me sinto, tipo, poxa Deus, mas o Senhor me deu tanto, do tipo, vai ser um sacrifício, talvez, encaixar essas coisas aqui, mas é o preço que eu quero pagar pra servir o Senhor, né? Do tipo, então, eu acho que a gente não pode enterrar os talentos que Deus deu. Eu acho que eu não quero chegar diante do Senhor e ele falar assim, ó, você enterrou, ou do tipo, você não multiplicou, Sim. ou você segurou. E daí, sei lá. E biblicamente existe um padrão muito bom de serviço, um padrão de generosidade com o seu próximo, e existe um padrão de reino, né? Então, quando a gente chega diante de Deus, a gente não pode simplesmente dar aquilo que sobra. Né? Rei Davi, ele é conhecido pela frase, não te ofertarei sacrifícios que a mim não custem nada. Né? Ele ia receber eu até esqueço o nome em português, mas ia ser dado para ele um lugar para adorar a Deus, e ele disse, não, eu vou pagar, porque eu não ofertarei para Deus sacrifícios que não me custem nada. Né? E às vezes a gente tem essa mentalidade de dar para Deus aquilo que sobra, quando Deus quer a premissa. Ele quer saber que ele está em primeiro lugar, essa é a questão. Quando você adora um Deus, você ama Deus, sim, você dá o melhor. É que nem eu dizer pra minha esposa, amor, é seu aniversário, se sobrar um dinheirinho no orçamento, eu te compro um presente. Tipo, ela pode gostar do presente. Sim. E até no outro episódio você falou disso. Nossa, você falou de um desconto. Aí eu não precisava nem saber do desconto, mas você me contou do desconto e como foi mais barato, perdeu o valor, né? E, então, assim, se você conseguir um bom desconto, não conta a história. Né? Dá o presente e faça a sua esposa feliz. Isso mesmo. Mas o ponto é, a gente precisa dar do melhor e não daquilo que sobra. Isso. E às vezes a gente tem essa mentalidade com Deus. Aí você diz, não, com Deus não, com Deus eu dou o meu melhor. É para a igreja que eu dou o que sobra. Desculpa, a igreja de Deus é a casa de Deus e a obediência é a Deus. Né? Então, se você obedece a Deus com a sobra, o que você está dizendo? Né? Eu penso, como a gente tem filho, os exemplos de criança sempre vêm à mente primeiro, né? Você pede pro seu filho, sua filha fazer alguma coisa e ela diz, não, pai, quando eu terminar isso aqui que eu tô fazendo, eu faço o que você está pedindo. E como pai, isso não funciona. Não, se estiver fazendo lição de casa, estiver fazendo uma tarefa pra sua esposa, pro seu pai, né? Tipo, tudo bem. Mas, eu tô assistindo um desenho, quando acabar esse desenho, ou quando eu acabar de brincar, ou quando eu acabar de fazer o que eu decidi que eu quero fazer. Existem momentos onde você, tudo bem, termina aí o que você tá fazendo e daí vai fazer, mas tem hora que é algo mais urgente, mas né, a criança só tá se enrolando. A do meio, como lava a mão, né? E lá, você deve ter criança assim, conhecer criança assim, né? Gente do eu tô lavando a mão, quando eu terminar, termina o sabonete, acaba com o sabonete, não termina acaba a água da cidade e ela não terminou ainda. Mas esse lance de premissa, esse lance de algo que te custe, algo que não... Assim, se não te faz falta, então não é um sacrifício. Se não te faz falta, é a sobra. Você conta do lance de não gostar de bolacha mole. Então você tinha lá o biscoito aberto, tipo, meio aberto. O outro restinho do outro biscoito. Que todo mundo fecha o biscoitinho assim. Então, o outro biscoitinho meio aberto. Aí vinha um monte de 3 biscoitinhos de cada, assim, sabe? Meio aberto. E daí, pra gente, era o máximo. Eu não reclamava de forma alguma. Eu comia todos aqueles biscoitos, porque era o que tinha, né, gente? Eu não tinha condição de comer o biscoito. Sim. Beleza, cresci. Ótimo.
Aí eu chego aqui na América, eles têm um negócio de comer um sorvete. Sorvete de biscoito por fora com sorvete no meio. É biscoito e o sorvete no meio. E ele vem assim. Só que quando você morde, aquele biscoito é mole. Gente, mas aquilo me remeteu lá no passado, assim. Aqueles biscoitos mole que eu comia com tanto prazer. Na hora que eu mordi, eu... Não quero esse trem aí. E daí o Johnny amo. E o Johnny ama. Acho a coisa mais incrível. Eu falei, eu passei minha infância comendo biscoito mole. Não toda a infância, mas uma parte dela comendo biscoito mole. Não quero de jeito nenhum. E mesmo depois que a gente mudou de cidade, a gente continuava passando necessidade. Sim. Do tipo, não existia, vou jogar o biscoito mole fora. Sim. Isso não existe. Tá mole, come mole. Acabou. Sim. Então eu tenho um trauma, gente. Não me ofereça biscoito mole, qualquer coisa que tenha um biscoito mole. Ou aquele pavê que tem um biscoito mole dentro. Qualquer coisa com biscoito mole me dá um pavor. Às vezes, tem esse lance de deixa eu dar aquilo que sobra pro Senhor. Porque eu preciso quitar as contas primeiro. Uhum. Mas a realidade é que se Deus não te der o que você já recebeu, você não quita conta alguma. É verdade. Se ele não é o teu provedor, entende? E você é o provedor, vai ficar faltando. Eu confio em Deus como meu provedor. E eu já dei testemunho aqui no canal de como Deus provê. Sim. E é muito especial. Quando você chega nesse lugar de confiar que Deus provê, você vai entrar numa paz, numa tranquilidade. Uhum. E a ideia do dízimo financeiro é você voltar para Deus e dizer, Deus, eu sei de onde vem a minha provisão. Eu confio no Senhor e eu estou dando meu dízimo para sustentação da casa de Deus. Uhum. Para provisão na casa de Deus. Sim. Né? Mas às vezes tem muitas... Até recentemente, nos últimos anos, eu escutei histórias assim, onde a pessoa parava de dizimar para a igreja e usava esse dinheiro para boas ações porque não gostava do jeito que a igreja lidava com as finanças ou na onde que o pastor aplica o dinheiro. Que maravilha que você falou isso, porque eu lembro de um casal sentado na nossa casa, não vou dizer que país, nem que estado, nem nada, falando que eu não dou o dízimo porque eu acho que eu sei melhor do que a igreja aonde o dinheiro deve ser gasto. E como eles não gastam no jeito que eu quero, eu não dou o dízimo. Uhum. Bom, biblicamente a gente dá o dízimo para sustentação da casa de Deus. E esse é um mandamento. Então deixa os pastores resolverem isso. E se isso não agrada a Deus, Deus vai lidar com a igreja, com os pastores. Não é nossa responsabilidade lidar com isso. Nossa responsabilidade é obedecer o que a palavra diz. Uhum. Entende? Então assim, trazer os dízimos e as ofertas à casa de Deus. Então vamos fazer isso. Agora, às vezes a gente mexe algumas coisas. Por exemplo, eu conheci um rapaz que ele não dava dízimo na igreja porque ele gostava de semear na vida das pessoas. Uhum. Entende? E ele sentia que era chamado de Deus semear na vida das pessoas. Bom, um é um mandamento de Deus, e se você desobedece um mandamento de Deus para fazer o chamado de Deus, você está desobedecendo a Deus. Sim. Então, eu creio que o ideal, no caso desse homem, é ele fazer os dois. Dar o dízimo na casa de Deus e semear nos ministérios que ele quer semear. Uhum. Isso é obediência nos dois âmbitos, certo? E muitas vezes Deus coloca isso no seu coração. O pastor Luiz falava isso, a gente crescendo. Ele falava, olha, se Deus está te movendo a fazer alguma coisa que tem a ver com dinheiro, de dar o seu dinheiro para alguém, não é a sua carne. Não começa a se iludir que é a sua carne querendo que você faça isso. Porque desde quando que a sua carne decide, vou dar dinheiro por aí? Sim. Não. Então o Espírito Santo te incomodando, te movendo, te levando a fazer alguma coisa. Obedece. Isso mesmo. Obedece. Obedece. E a graça nisso. Eu tenho um versículo muito legal que vai te ajudar a entender isso. 2 Coríntios 9:6 diz assim: E isso afirmo, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá com fartura. Então é isso que ele está falando. Semeie muito. O outro, Provérbios 11:24. Uns dão com generosidade e têm cada vez mais. Outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. Então, se você for procurar na Bíblia falar sobre generosidade, sobre doar e dar, gente, tem muita coisa que fala sobre isso, porque Deus, ele anseia que o seu povo seja generoso, porque ele é um Deus generoso. Então, quando a gente vem diante de Deus, a gente quer muito receber, porque a gente sabe que ele é generoso. E a gente fala, puxa Deus,
eu sei que o Senhor vai me dar de forma abundante. Mas Ele também espera da gente essa mesma generosidade, porque é de ensinamento. Ele nos ensina a dar mais, né? Do tipo, então seja generoso, dê mesmo, não retenha. E às vezes é até inconsciente, você tá na correria do dia a dia, você não fica parando pra pensar em doar ou ser generoso de alguma forma, mesmo que a gente tá falando de dinheiro agora, Sim. mas a gente também tá falando dos seus talentos, dos seus dons que o Senhor te deu. Não enterre os seus talentos, sabe? Do tipo, Deus te deu tantos dons, tantos talentos, tipo, você tem, sei lá, você sabe lidar com finanças. Tem pessoas ao seu redor e não sabendo como, todo endividado não sabendo como lidar com questões de banco. Poxa, auxilia, você sabe como fazer isso, né? Do tipo, dá um auxílio. Porque você tem esse talento de como lidar com finanças. A gente tem um amigo, Rodrigo, que é muito bom com isso. Ele enquanto a gente crescia na comunidade, ele era muito conhecido pela famosa planilha, né? Sim. Ele ia pelo apelido Laba. Ele tinha planilha de finanças, então ele te ajudava a computar todas as suas dívidas, os seus ganhos, jogava tudo na planilha, fazia um plano de ajustamento financeiro e tinha um prazo para você ir enxergando a sua dívida caindo e você vendo como você aplicava as suas finanças. E isso era muito legal, porque tinha todas as suas saídas, suas entradas e um plano e juros, e isso era muito legal. A gente até usou essa planilha por um tempo na nossa vida, foi uma bênção. E às vezes você diz, não, eu dou meu dízimo na igreja, eu sou muito, Deus me deu habilidades com finanças, eu sou próspero, minha empresa, tal, e eu dou meu dízimo. Mas às vezes Deus quer te levar a levar o seu talento, aquele seu dom. Sentar com pessoas específicas, famílias. Não é só fazer encontros de homens de negócio, mulheres de negócio, porque isso também é bom. Sim. Isso é muito valioso. Sim. Mas às vezes tem a ver com aquele pastoreamento. Ah, mas eu não sou pastor da pessoa. Sim, mas você pode participar dessa etapa da vida dela, nessa dificuldade que ela tem. Isso mesmo. E essa é a igreja. É aquela ideia de se advertir, se admoestar, você se ajudar. E a palavra de Deus é muito legal. Em Atos 20:35, ela diz assim: em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, Paulo falando do jeito que ele trabalha, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, socorrer os necessitados não é só lhes dar coisas, comida, roupa, né, um teto, enfim. Mas você oferecer também a sabedoria. Ensinar alguém como pescar, ensinar alguém como corrigir as suas finanças. E se você tem esse dom, por favor, abençoa o povo de Deus. Entende? Mas você faz curso, eu faço curso na cidade, na faculdade. Amém. Beleza, faça lá, essa é a sua profissão, você recebe por isso. Mas voluntarie também seu tempo, leve também num a um. As pessoas precisam desse amor, desse sacrifício. Sim. Isso é um sacrifício, te custa aí, sabe, que seja quinzenalmente, uma vez por mês, você sentar com uma pessoa que tem dificuldade financeira. Mas esse é o amor de Cristo. Lembra que Cristo entregou a vida dele por você. E os seus pastores te servem com muito zelo, muito sacrifício. E se você é um pastor... nossa, eu acabei de pensar nisso. O ser humano ele tem essa mania de querer se excluir da lei, se excluir do chamado, se excluir das diretrizes. E muitas vezes eu já ouvi de pastor falando, não, eu não preciso dar dízimo. Meu dinheiro vem do dízimo. Já foi dado esse dízimo. Então, quando eu recebo... Como irei dar dízimo dos dízimos? Como eu vou dar dízimo dos dízimos? Já é dízimo, né? E às vezes o inimigo, pensa assim, o inimigo sempre está tentando minar a sua mente de como te excluir disso, mas existe bênção sobre isso, né? Então, se você é pastor e você está dando menos do que o dízimo daquilo que a palavra te ensina, é dízimo do líquido. Já ouvi isso também. É do que você recebe. Se você recebe aquilo é chamado grosso. Você recebe o grosso. Uma vez que recebe, você dá o dízimo do grosso, as primícias, a parte gorda, né? A primeira parte, você dá para Deus. Depois você alinha suas contas, seu tal. Ah, mas Johnny, e daquilo que eu recebo da restituição do imposto de renda? Você já dizimou em cima disso, certo? Você já pagou o seu dízimo porque você deu da parte gorda, certo? Então,
beleza, mas não vamos entrar em todos os detalhes. Mas Sim. eu só queria alertar essa, porque eu já É uma ouvi de boa, pastores. sim, já. Tipo, eu não dou. E pastores, gente, esse na América. Pastores não são tão pastores assim. Eles são pregadores. Mas, ó, não vamos falar na América, no Brasil. É que, assim, É que no Brasil a gente veio de uma igreja que era pastoral. isso que eu tô falando. Às vezes a gente dá referência porque a nossa igreja em Curitiba, ela é pastoral e os pastores são pastorais. Sim. Normalmente eles levantam pastores que são pastorais. Sim. Então a gente entende que essa é a regra. A gente cresceu nisso, né? É, mas não é. Na verdade, no Brasil, muitas igrejas têm pregadores. Que da são palavra, chamados de pastores. que são chamados de pastores. Tem umas que até falam, não, ele é pregador da palavra. Sim. Né? Mas muitas tem só o pastor que, na verdade, prega aos domingos. Ele não cuida da ovelha, ele não pastoreia, ele não visita, não tem todo esse cuidado. E às vezes a igreja não oferece ponto esse cuidado. Tipo, Sim. o que a gente teve em Curitiba foi, assim... Gente, a gente ama a nossa igreja de Curitiba. É, muito de verdade. É muito abençoado. Assim, a gente já vem viajando há 10 anos fora de Curitiba. A gente tem muitas experiências e eu te falo, é bênção. É bênção. Sabe? Então, mas no Brasil também tem Sim. igreja que não tem cuidado pastoral. E não tem nada errado, porque a gente deve manter a pregação da palavra na mais alta estima. Sim. É incrível. Sim. Incrível. Mas existe uma diferença entre pregador e pastor. E pastor. Uhum. Certo? Eu tinha uma célula em Colombo e veio um pregador da palavra pra minha célula. Pensa num homem incrível, de um coração inestimável. Edmar. Lembra do eu tenho Edmar? ele no meu Instagram ou Facebook. Gente, Até hoje ele continua pregando a palavra. Ele continua pregando a palavra. É muito querido. Que homem de Deus. É. Mas lá ele aprendeu a ser pastor. Ele continua pregando a palavra. Sim. Mas ele tinha já... Deus tinha colocado no coração dele um chamado para pastoreio. Uhum. Mas ele não explorava porque na cultura de igreja que ele fazia parte é o que você disse. Sim. Era a questão de ser pregador. Então ele ficou com a gente, eu quero dizer, quase 2 anos, né? Mas Deus cultivou esse coração de pastor. E foi muito lindo. Ele trazia jovens para o nosso grupo e ele pastoreava, ele discipulava esses jovens. Coisa mais linda, mais linda. E sim, ele tem um dom de pastor. O chamado dele é de pastoreio. Eu até diria o seguinte, se você é um pastor que só tá apagando fogo da igreja, tá quase se divorciando, e o irmão que tá saindo da igreja, e o outro que tá quebrando o pau lá no ministério, sei lá, quando você tá só apagando fogo. É uma reunião atrás da outra com bucha, uma atrás da outra, Você não aguenta mais, é só pepino. Tem igreja que é assim. E você fala, puxa, por que a minha igreja é o dia inteiro, de segunda a sexta, uma reunião atrás da outra, só apagando fogo? Eu prego no domingo e parece que eles não estão ouvindo. É que é preciso pregar aos domingos, mas se não houver um pastoreio, um discipulado onde você caminha com essa pessoa fora do domingo, você só vai apagar fogo, porque você não está discipulando ela fora, então ela não está caminhando no trilho que deveria, porque só o domingo não é o suficiente. Então você vai acabar apagando fogo, porque ela tá pecando ou saindo do caminho, desviando do caminho, porque você não tá, como pastor, pertinho da ovelha, guiando ela pro seu caminho. Então ela vai pro aprisco. Ela sempre vai cair no aprisco. Se você não tiver um pastor pertinho ali pra te guiar certinho, a ovelha cai no aprisco. Então você tem um monte de ovelha toda hora indo pro aprisco. Porque você não tá com o seu cajadinho ali, olha, o caminho é aqui, ó, vamos ler essa palavra, olha, isso aqui. Mas nisso que você tá dizendo é verdade. Mas não se engane. A ideia não é que a ovelha crie dependência de você. Isso eu concordo. Porque isso é muito gostoso. Sim. Quando você é um discipulador, você é um pastor, às vezes você se coloca no lugar de Cristo. E o verdadeiro pastor é Cristo. E o nosso trabalho como pastor de igreja é apontar e levar as pessoas a Cristo. Não a gente. É bom elas imitarem a nossa fé? É bom. Hebreus fala sobre isso. É bom imitar a fé. Mas eu preciso apontar para Cristo. Porque nós somos de Cristo. Então só tenha cuidado nisso, pastor. Se as suas ovelhas dependem de você para alimento, elas estão comendo daquilo que você dá da sua mão e elas não estão aprendendo a conectar com Cristo. Elas não têm tempo na palavra para conectar com Cristo. Você não está apontando para Ele, mas sim está apontando para você.
As suas ovelhas não serão saudáveis, seu ministério não será saudável e você vai chegar num limite porque você não tem como pastorear todo mundo. E você concorda comigo que esse ponto é quando você começa a aconselhar mais sobre no seu modelo de vida e no seu achismo e não tá trazendo a situação à luz da palavra? E daí, tipo, as pessoas ficam dependentes daquilo que você vai dizer. Por exemplo, eu tenho uma situação lá na minha casa com os meus filhos, o que eu faço? Não, eu já tive essa situação. O certo é você fazer isso, aquilo, ir pra cá ou pra lá. Eu acho que nesse ponto você já está no lugar onde elas estão dependentes de você. Sim. Você não está construindo isso. Concordo. Você já chegou lá. Já chegou lá, é verdade. Porque agora... E é gostoso, gente. Esse é o problema. Eu não sei, eu devia ter pedido... Hoje nossa, mas amanhã meu celular vai tocar. Eu devia ter pedido permissão pra falar, mas eu vou falar dela. Eu tava conversando com a Virgínia esses dias, do Ricardo, umas semanas atrás, e ela super agradecida, porque no comecinho da caminhada cristã deles, eles caminharam com a gente, e ela tava lembrando de episódios, falou, eu não acredito que a gente deu tanto trabalho, e nem deu, né, foi um prazer estar com ela. E porque quando a gente tinha dificuldades, a gente trazia, e falou assim, não, a gente quer continuar fazendo assim, e o Johnny falou, olha, a palavra diz isso, mas tá bom, a gente, no seu tempo, né, do tipo, respeitando o seu tempo. Ela falando, a gente deu muito trabalho. Eu falei, de forma alguma, foi precioso andar com eles. Mas assim, respeitando o tempo da pessoa, você traz a palavra, a pessoa tá caminhando, ela tá vindo pra Jesus, você fala assim, olha, nessa situação que você tá, o ideal, a palavra diz, é se afastar disso ou se afastar daquilo. A Bíblia diz isso a respeito. Até é importante ler. Abrir junto e ler. Não só mas falar. Mas aí, se a pessoa decide, não, mas eu não estou pronto para isso. Você fala assim, ok, o Espírito Santo respeita isso, eu respeito isso. No tempo certo, o Espírito Santo vai te ajudar no tempo que for. Você, tipo, é uma caminhada, não é uma corrida cristã. É uma caminhada cristã. Deixa a pessoa correr. Mas como o pastor, eu tô falando de cajado, é que assim, você vai checando. E aí, como que tem? Que a gente fazia isso com todos os nossos discípulos. E aí, como que tá isso? Já avançou aqui? Como que tá aquela outra coisa? Não, tá indo devagarzinho, mas tá, tipo, você tá checando a sua ovelha, né? Tipo, você tá se preocupando com ela. Você não tá do tipo, você não tomou meus conselhos pra si? E ainda tá nessa vida aí, então nem vou mais. Na ilustração de um pastor, né? Se você tem um terreno e elas estão pastando, estão comendo, e daí tem um brejo, tem, né, algo lá para baixo que ela pode se machucar, você tá de olho nela. E se ela chegar muito perto, você vai com o seu cajadinho e traz mais para perto do rebanho. Então tem essa preocupação, não é só deixar à mercê e depois fazer contagem. E nem amarrar a ovelha na sua perna, do tipo assim, não sai pra longe. Ela tem que ter essa liberdade de caminhar e explorar as coisas. Mas você tem que ter um cajadinho falando, não, aí não tá certo. Você vai cair no aprisco, vem pro perto. Mas ó, eu quero reforçar isso. Não tem nada melhor do que você abrir a palavra junto. Isso. Porque você pode conhecer os valores, você pode conhecer os princípios, mas se você não abrir a palavra com a sua ovelha, ela não vai conectar a instrução com a palavra de Deus. Ela vai conectar a instrução com você. E eu te falo, a gente já cometeu muito essa falha. Sim. De, vamos lá, aconselhado, tipo, a gente ama o casal e tal, e sentar e dar bons conselhos, excelentes conselhos. Bons conselhos. Bíblicos. Bíblicos até. Muito bons. E não dá resultado e a gente ficar frustrado, porque, do tipo, a gente tem. Eu tenho que ter, hoje eu acho que eu tô cansada, eu tenho que tomar cuidado. A gente tem grupos diferentes de discipulado que nós tivemos. Teve grupos que vingou assim maravilhosamente. Teve outros grupos que não. Do tipo, e hoje quando eu olho pra trás e falo, Deus, aonde que foi que eu acertei nesse grupo aqui, nesse aqui não deu tão certo? Pra mim, eu acho que a diferença é que nesses grupos aqui, eu acho que eu tinha mais Bíblia, do tipo assim, até porque não tinha tanto tempo eu doei menos tempo, mas eu dei mais Bíblia. Do tipo, eu não tenho tempo pra dar, mas o versículo certo é esse. Você doou menos tempo, mas doou mais Cristo. Isso, porque eu não tinha tempo pra dar. Mas eu dei Cristo. Do tipo assim, se você fizer isso, Jesus diz isso, vai, filho, vai.
Esse grupo aqui, eu fui mãezona. Do tipo assim, eu carreguei no Puxa, isso é bom. colo, eu peguei, eu amei, É desagradável, mas é bom. eu amei, eu peguei no colo pra mim. Sabe aquele bebê que você não deixa nem andar, nem pôr o pé no chão direito pra não doer o pezinho, a sola. Ou se vai pro chão, já vai com chinelinho pra não sujar. Eu era tipo aquela mãe super protetora. Mas aí chega aos 2 anos, tá obeso e não consegue andar. E não só isso, não vinga. Sim. É isso que aconteceu, de verdade. Na minha experiência de sei lá quantos anos de experiência já cuidando de ovelha, a minha experiência é essa. O que eu dei pouco tempo, mas dei muito Cristo, vingou. E foi. E sem eu estar muito perto, sem eu estar muito em cima. Do tipo assim, gente, a gente teve cada discípulo que hoje é pastor, que assim, Massa que demais. pregam, que Muito são legal. discípulos, que são maravilhosos. Que eu dei pouco tempo. Eles são tão agradecidos quando eu olho e falo, ai, tadinhos, eu dei tão pouco. Se soubesse. Se soubesse, eu dei tão pouco. E tem outros que eu dei tanto, mas dei tanto que me sugou, que eu ficava quase assim, tipo, sem energia. E não foi pra lugar nenhum. Então, assim, na verdade, a minha reflexão hoje é do tipo, dê mais Cristo e menos de você. Porque você vai ficar cansado, sobrecarregado, chateado e não vai dar fruto. Porque não é sobre você. Você não consegue dar fruto. É Cristo que frutifica. Do tipo, a gente tá aqui pra servir o Senhor. A vinha é Cristo. A vinha é Cristo, não é você. Nós somos o ramo, ele é a vinha. Então não carrega no colo. Deixa Cristo fazer a coisa, né? E essa ideia de conectar pessoas a Cristo. Até legal porque o lema do Conexão, nosso Ministério de Integração lá em Curitiba, era conectando pessoas a Cristo. Isso. Ao coração do Pai. Né? De que não é importante que elas se conectem à igreja somente. Se elas não se conectarem ao Pai, elas não vão ser saudáveis. Isso. Elas podem até se conectar na igreja, mas não de forma saudável. E existe esse mito de, não, primeiro a pessoa conecta na igreja e depois a gente mostra ela para Jesus, depois a gente conecta ela em Jesus. E esse é um equívoco, gente, porque a igreja não traz vida. Isso. Se não trouxer Jesus, não traz vida. Então, é muito mais importante que ela se conecte a Jesus e tenha vida. E quem sabe ela não se conecte na sua igreja. Talvez ela conecte em outra igreja. Mas contanto que você ajude a pessoa a se conectar a Cristo, ela vai ter vida. Vida em abundância. E melhor se ela ficar na sua igreja, porque agora você tem uma pessoa que conectou a Cristo e vai discipular outras da mesma forma. Sim. Da forma que foi feito com a gente faz com os Isso outros. é outro segredo. Se você discipular no começo certo, esse fruto se reproduzirá de frutos bons. Sim. Se você traz pra igreja e você não a discipula, ela vai trazer... Nem vai trazer fruto nenhum, na verdade, vai ficar nela. Não vou nem falar que se multiplica fruto ruim, porque na verdade fruto ruim morre. Do tipo, não se reproduz. E nesse quesito de corpo de Cristo, de discipulado, de generosidade, a gente vê esse lance de muita gente que quer participar da igreja, quer fazer o que faz, chama de ministério. Ministério é ministrar. Ministério é servir. Ministério é trazer adoração a Deus através daquilo que você faz, servindo aos outros. Então, como que você pode amar o seu Deus que você não vê se você não ama seu próximo que você vê? Então, pega esse valor. Então, você ama a Deus amando seu próximo. Servindo a Deus, servindo seu próximo. Tudo que você fizer a um desses pequeninos, você faz a mim. Então, vai pegando esses valores, esses princípios. Agora, tem muita gente que diz, não, eu posso servir na igreja, tal, mas me relacionar com pessoa, eu tenho com pessoa. Eu não fui feito para pessoa. Meu negócio é finanças, eu dou aula de finanças, ajudo com finanças, faço a planilha. Não. O reino é de Deus, mas ele é formado por pessoas. Deus enviou seu filho para morrer por pessoas. Sim. Muito bom. Tá? Então, o mais importante para Deus são essas pessoas cujo filho ele enviou morrer por nós. Então, a gente precisa enxergar essa coisa. Então, quando a gente vai lá para Gálatas 6, 1 e 2, diz assim, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, deu errado. Vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com um espírito de brandura. E que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas um dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Bom. Então essa ideia de carregar as cargas um dos outros, de ter brandura com seu irmão, isso tem a ver com o coração daquele que se oferece, daquele que se sacrifica, daquele que é generoso. Lembra? O seu tempo.
Então, você doar o seu talento, o seu tempo e o seu tesouro. Desculpa, falhou um pouco, a gente está cansado. Mas a realidade é que você não consegue se separar como pessoa do reino. Você não consegue se separar das outras pessoas. Às vezes, quando você se cansa de pessoas, ou você se fere, ou se... né? Ou você diz, eu não vou mais. Ai, eu faço muito isso. Ai, Deus. Eu não vou mais. Senhor, não quero mais. Comigo. Eu só quero ir no culto. Só quero. E isso tem várias facetas. Por exemplo, a Ângela já falou isso quando ela tá com o coração partido. Muitas vezes. Né? Com o coração partido, isso sai da sua boca. Sim. Mas é pela dor. Agora tem gente que vai falar palavras como, eu não quero gente suja, não. Aquele povo pobrinho, aquele povo sujo, fedido, cheiro de queijo, eu não quero, não. É esse povo que Deus ama. Pensa Jesus sendo chamado de amigo dos ladrões e das prostitutas. Ele andava com as pessoas sujas porque elas precisavam do reino. Não tinha quem fosse pregar para elas, não tinha quem fosse estar ministrando, vivendo com elas. Entende? E às vezes a gente comete esse erro. A gente olha para Jesus e acha que ele é político. É verdade. Acha que ele é só pastor bonitinho, arrumadinho. Não, Jesus era o cara chegando no templo virando mesa porque eles estavam fazendo pouco caso do sacrifício. Nossa, muito sério. Estavam vendendo oferta na porta do templo. Jesus era o cara que era conhecido como amigo dos pobres, dos ladrões. Eu sei, tô cansado. É ladrões, eu sei falar corretamente, me perdoa. Mas a ideia é, a gente tem que perceber o ministério de Jesus. E ele ama aqueles que precisam. Então, quando a gente lê aqui, leve as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo, você pode pular para outros versículos, como o versículo em Provérbios 19, 17 diz, quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício. Uau. Você faz para com Deus e Deus vai cuidar de você. Ou Provérbios 21, 13, que diz, quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Deus está dizendo, essas pessoas são importantes para mim. Se você está tapando o ouvido e ignorando elas, tenha certeza que o seu clamor para mim não será ouvido. Sim. Gente, isso é sério, porque essas pessoas são importantes para Deus. Deus te colocou num meio, seja na igreja, no trabalho, na sua comunidade, de influenciar essas pessoas. Sim. E se você tapa o ouvido, se você ignora essas pessoas, você será ignorado. Então é muito sério quando a gente fala sobre generosidade. Generosidade vem muito de um coração agradecido. E ações de graça, esse mês todo de Thanksgiving, ele fala de você manter isso na frente da sua mente. E a gente já ouviu muitos estudos sobre pessoas que são agradecidas, que perdoam, são mais saudáveis. Sim. Pessoas que começam o dia agradecendo pelo dia, encerram o dia agradecendo. Porque você dorme muito melhor. Mas isso não fala só de uma rotina pela rotina, mas fala de manter o coração num lugar de agradecimento. Isso aí. E quando você é agradecido, você não consegue ver o mundo sem generosidade. Porque você diz, eu não merecia, Deus me perdoou de muito. E se eu fui perdoado, quem sou eu para reter o perdão? Se eu sou abençoado e suprido, quem sou eu para reter o suprimento para uma família que precisa? Isso mesmo. Né? O generoso será abençoado porque reparte o seu pão com os pobres. Quando você chega nesse lugar de gratidão e generosidade, você começa a compartilhar aquilo que você tem. Você se torna mais vulnerável para o Espírito Santo. Então, demais. Se você é generoso e o Espírito Santo não... Se você não está ouvindo o Espírito Santo te incomodar, falar, olha, abençoa esse irmão aqui ou abençoa aquela pessoa ali, tem algo errado, porque o Espírito Santo, gente, ele é generoso, ele gosta muito de abençoar e ele usa as pessoas pra fazer isso, só dizendo, tá? E ele usa quem é generoso. Ele usa quem, claro. Por que ele vai ficar falando com um tonto, uma parede, uma pedra? Ele usa aquela pessoa que tem um coração generoso e tá flexível pra ouvir. E ele dá mais. E ele dá mais. Porque quanto mais você é generoso
pro irmão ao lado, mais o Senhor é generoso com você. Então, na verdade, é uma cachoeira, né? Tipo, o Senhor vai depositando. E se você retém, não é que o Senhor não vai te dar, porque você não está sendo generoso. Se você é dizimista e você está sendo fiel na palavra de Deus, Deus vai te dar. A questão é o seguinte, você pode ser um lago que retém Sim. e só fica com aquilo lá. Ou você pode ser um rio, que quanto mais você dá, mais você recebe. E, tipo, e essa água vai correndo e vai passando por você. E você vai se tornando mais vivo, mais rico, mais... Porque... Água de lago não faz bem, você sabia? Você não pode tomar água de lago. Mas água de rio você pode tomar. É uma água mais limpa, ela é uma água mais viva, né? E, então, excelente analogia. A ideia de você oferecer mais, a ideia de você dar mais. A gente quer realmente te encorajar. Generosidade. Pode falar. Nossa, eu devia ter pego o testemunho direito, mas eu lembro meu irmão, o Ju, ele era pequenininho. E ele queria muito um acampamento. Um acampamento. E não tinha condição de mandar ele pro acampamento. E daí Deus ofertou. Uma pessoa veio e ofertou a vida dele. Mas daí tinha um amigo dele que nunca tinha ido. Ele tava na fila. Tava na fila. Mas tinha esse menino do lado dele que nunca tinha ido para acampamento. E também não tinha condição. E daí ele falou, poxa, Deus. E Deus tocou no coração dele. Você já foi. Você foi abençoado, mas você já foi. Aí, tá bom. Aí ele falou... Ele era novinho, Ele era novinho, do tipo, pré-adolescente. 11, 12, né? É, tipo, pré-adolescente. Aí ele deu o acampamento pro amigo do lado. E ficou triste porque ficou sem acampamento. Aí uns dias foram passando e ele ganhou mais um acampamento. E ele falou, Deus foi fiel e tal. E daí Deus tocou no coração dele e ele deu pro outro amigo. E daí ele ficou triste que ele não ia no acampamento. E ele recebeu mais uma oferta pra ir pro acampamento. E tipo, que é esse negócio do rio. Sim. Quanto mais você abençoa, quanto mais... E a gente não tá falando de sobras, porque ele tinha certeza que ele não ia mais pra esse acampamento. Quanto mais você dá, mais o Senhor te abençoa. Porque é a questão do rio. O Senhor vai te fazer próspero. E Deus... naquele evento foram 5 pessoas ao todo. Eu acho que foram as 5 pessoas nessa... Ele sendo a quinta, né? Então ele abençoou 4 pessoas e ele foi a quinta pessoa que foi. Ju, depois fala aqui se eu errei Comenta a história, aí, mas enfim. era mais ou menos essa história aí do acampamento dele. E entre outras, ele tem muitos testemunhos incríveis, porque ele sempre foi muito generoso. Eu lembro que ele tava juntando moedas pra comprar uma bicicleta e ele tinha tipo 6 anos. Talvez menos, tipo, bem jovenzinho. E daí a gente sempre tirava a oferta pra ensinar as crianças, não que elas realmente levavam uma moedinha lá e tal, mas pra ensinar o princípio de ofertas, a gente sempre tirava a oferta pras crianças, pro kids. E sempre aparecia uma moedinha ou outra ali e tal. E daí um dia ele em casa falou, eu vou levar meu pote. Eu falei, mas é o pote da bicicleta. Deus falou pra levar o pote da bicicleta, que dele vai me dar uma bicicleta. Eu falei, vixe, Jesus. Tá bom. E a minha mãe ficou assim, Deus... Minha mãe era muito fiel. Eu falei, Ju, se Deus tá falando com você, leva o seu pote de moedas. E ele deu o potinho de moedas dele e ele ganhou uma bicicleta depois disso. E com certeza, com o potinho de moeda, ele não tinha moedas o suficiente nem pra comprar a roda da bicicleta, quanto mais uma bicicleta. Mas ele foi tão fiel que foi movendo o coração dos meus pais. Falaram, puxa, mas ele foi tão fiel, vamos dar essa bicicleta pra esse menino. Então, assim... Entre outras, né? Do tipo, a minha casa, do tipo, generosidade era um negócio que a gente, depois que entregamos a vida pra Jesus. Sim. Porque antes a minha mãe era assim, carrancuda, não falava com ninguém na rua, não dava nada pra ninguém. Jesus mudou o coração Mas dela. Deus mudou ela, assim, da água pro vinho, gente. Assim, é muito legal ela compartilhar como alguém de testemunha de primeira pessoa, que viveu isso, né? Mas eu, como segunda testemunha, eu vi Deus fazendo isso na vida deles. Uhum. Inclusive, chegou a um extremo tão abençoador que tinham líderes da igreja falando para eles pararem de dar tanto. É verdade. Tinha. A gente ouvia isso. Não, vocês não precisam dar a igreja. Você dá o dízimo, a igreja já tá dando. Você quer a cesta básica, manda pra igreja, que a minha mãe também compartilha. A gente era muito evangelista. Sim. E um dia eu contei essa história de evangelismo, foi muito bacana. Então, como a gente visitava muitas pessoas, assim, em estado vulnerável, então, tipo, a gente não conseguia ir lá, dar a palavra, sabendo que a pessoa não tinha nada, e só ficar nisso. Então, a gente voltava pra casa, minha mãe pegava umas coisinhas
cestinhas básicas lá e a gente voltava pra dar o básico. Minha mãe não conseguia nem esperar o dia seguinte, minha mãe ficava impaciente. Ela, no mesmo dia, e assim, não tinha carro, gente, a gente ia andando pra todo lado. Eu era magrinha nessa época, porque a gente andava pra todo lado. E a minha mãe era assim, não, vamos. E muita gente falava, não dá, porque a gente já não tinha muito, a gente não tinha nem carro, não tinha muito. Minha mãe, não, Deus vai prosperar, Deus vai dar, porque é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz pra não reter, eu não vou pregar o evangelho sem compartilhar. Mas mesmo antes de prosperar, porque Deus prosperou. Prosperou. Deus ampliou a influência Sim, da casa. Então, muito. por exemplo, vocês abriram uma ONG, Nossa, aí sim. a prefeitura de Colombo começou a enviar cestas para a ONG para distribuir. Então, assim, não foi só a igreja e eles, mas Deus ampliou a influência de tal forma. Irmãos também que viu que a gente falava, não, a gente quer ajudar, sim, e mandava cesta básica. Não, gente, sério. O que Deus fez ali foi incrível. O que Deus fez foi incrível, mas por quê? A gente era simples. Obediente. Mas muito obediente, do tipo... E generoso. Simples, a gente era muito simples, todo mundo sabe disso. Mas a gente era muito obediente ao Senhor, a gente era apaixonado. E isso alimentou a fé. Porque sim, vocês saíram de um lugar de pouca fé, sim, mas empenharam como uma semente, sim, de mostarda. Você precisa empenhar, você precisa plantar essa semente. Que depois gerou um fruto, né? E foi incrível o fruto que vocês viveram. E até hoje... Até a sua mãe passar, gente, viajava o Brasil testemunhando, evangelizando. Minha mãe, tanto que antes de vir aqui para os Estados Unidos, ela foi para o Mato Grosso e ela foi para o Nordeste e ela saía lá para onde ela ia pregando o evangelho. Ela não conseguia parar, tipo assim, só ir visitar e não pregar. Meus parentes todos sabem disso. Ela ia lá e ela ia orar e ela ia, sabe, jejuar, ia profetizado. Tipo, ela tinha um dom evangelístico, né? E o fruto permanece, não é um negócio que se perdeu. Então, por exemplo, a minha sogra faleceu, vai fechar um ano agora no Natal, né? No Natal, ela faleceu 2 dias antes do Natal, foi difícil. Mas até hoje o fruto continua em contato. Sim. São pessoas que mantêm contato com a Ângela, tipo, você pode dar um pouquinho mais do que a sua mãe deu, né? Você pode ajudar a gente a chegar mais perto de Cristo. Isso é um negócio tão gostoso. Sim, sim. É tão bom. E isso é um abraço para aqueles que estão acompanhando. Sim, isso mesmo. Nós amamos o que Deus está fazendo até na sua vida. Não sei se a gente devia falar dos planos, mas assim, não sei se vocês viram nas nossas redes sociais, umas semanas atrás, um mês atrás e tal. Meu filho estava participando de uma... Como que chama? Uma competição. De uma competição de bebê mais bonito, assim, da América do ano, né? E daí ia receber um valor, porque ele ia fazer capa de revista e tal. Não gosto muito de fazer essas coisas, mas o valor era muito legal. E eu falei, puxa, a gente pode fazer metade disso uma poupança pra eles. E a outra metade a gente pode viajar, porque eu quero muito ir pro Nordeste. Porque assim, depois que a minha mãe faleceu, minha mãe era muito intercessora das minhas primas do Nordeste. E ela foi lá e elas se converteram. E minha mãe era mãezona, assim, sabe? E daí, quando a minha mãe tava aqui, a gente orava junto por essas primas, porque elas sempre mandavam um pedido de oração pra minha mãe. E daí minha mãe ficava, porque elas são casadas, elas precisam de discipulado. Eu não posso oferecer uma. Eu falei, mãe, eu não tenho tempo, não. Elas estão lá no Nordeste, eu tô aqui, não tem nada a ver. Do tipo, não tem como, sabe? Ela não, tem celular hoje em dia. Minha mãe é muito intercessora, sim, gente. Então saibam, primas, que ela intercedeu por vocês. E tal. E daí eu não achava essa brechinha pra conseguir encaixar esses contatos, né? E daí a minha mãe faleceu. E quando a minha mãe faleceu, ficou esse vão, né? Porque ela era muito intercessora da galera. Sim. E daí ficou esse vão, e daí a gente começou aos pouquinhos trocando mensagem. E daí já faz 1 ano já. E daí agora no meu coração... E isso começou a aumentar no meu coração. Eu falei, não, tá. E orando, e intercedendo, e trocando mensagem, e aconselhando aqui e ali, enfim. Então, eu falei, não, Deus tá fazendo algo. Eu já falei isso para minhas primas. Deus tá fazendo algo no Nordeste. Elas têm muita sede de Deus. E eu sinto no meu coração muito, eu já falei pra elas, que eu sinto muito de visitar o Nordeste mais vezes pra ir semeando isso, pra ir evangelizar, pra fazer evangelismo, pra ministrar. Sim. Então, se você quiser ser, como que chama? Parceiro da gente, quiser ajudar a gente, mandar a gente pro Nordeste, pra ministrar o Nordeste, por favor, me manda
um direct aqui, porque não deu certo o negócio da revista, que eu tava contando com isso. Mas Deus sabe. E a gente continua. Eu creio que a gente continua em oração. Sim. E abençoando o pessoal do jeito que a gente pode. Tanto que esse podcast, uma das ideias de fazer o podcast também era alcançar o pessoal do Nordeste através do podcast. E daí não tinha pensado no resto do Brasil, mas tem tanta gente ouvindo, tem sido tão gostoso fazer. Mas agora o meu alvo principal no Brasil é ir pro Nordeste. Então, se você quiser nos enviar pro Nordeste, me manda um direct, porque, assim, eu tenho planos pra ir lá e evangelizar. E daí, se você quiser ir junto também, do tipo, bora, né? Amém. Amém. Estamos indo, vamos levar a família toda. Né? Olha, Hebreus 13:16 diz assim: não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Então Deus sabe que é um sacrifício você cooperar com o teu irmão. E você conhece esse irmão. Às vezes você está tentando cooperar com ele, nem ele não coopera com ele mesmo. Teu irmão que é assim. Mas Deus está dizendo que esses sacrifícios agradam a Deus. E às vezes a gente não pode impor limites dramáticos do tipo, olha, se você não fizer o que eu tô falando, eu não posso te ajudar. Muito bom. Porque isso não é você se sacrificar. Como a Ângela comentou da Virgínia, do Ricardo e tal, Deus nos deu uma graça para permitir que eles viessem a Cristo da forma deles, de uma forma genuína, no tempo deles. As decisões que precisavam tomar eram decisões seríssimas. Ricardo, ele teve decisões que são super difíceis para um cabeça do lar fazer. Mas ele precisava tomar essas decisões e ele precisava escolher Cristo e obedecer a Cristo e seguir a palavra. Eu não podia forçar isso nele. Isso mesmo. Entende? E quantas vezes a gente tocava no mesmo assunto, não de forma cansada, nem nada, muito pelo contrário, a sede deles era tão grande, tão incrível, que era, pra gente era um prazer. Ainda era são um prazer. sedentos. Eles são muito sedentos. Até eu vou dizer, eu vou deixar aqui embaixo o link da Virgínia e do Ricardo, porque eles moram no motorhome. E é muito legal de ver, de seguir eles no evangelismo e nas coisas que eles fazem ali pelo sul do Brasil. É muito bacana. Eu vou deixar aqui o link deles e depois dá lá uma checada. E então essa ideia de você ser longânimo e generoso com o seu tempo, de não dizer, eu posso te dar 15 minutos, mas é uma vez e você tem que fazer aquilo que eu falei. Isso não é generosidade. Isso é bem controlador. Agora, eu não estou dizendo que você deve gastar 2 horas todos os dias da sua vida quando a pessoa não dá um passo para frente. Sim, não é isso que a gente está falando. Mas a gente está falando de um coração de sacrifício. E isso agrada a Deus, como diz aqui em Hebreus. A outra coisa que eu queria ler é esse de 1 João 3, 16 a 18. Ele diz assim: nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também, nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo, talento, tempo e tesouro, e vê o seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Uau. Esse é um padrão muito bom de amor. Porque é muito fácil dizer, nós amamos. Ah, eu fiz o que eu podia. Quem sabe você deu o seu tesouro? Mas você deu o seu tempo, você deu o seu talento, você sentou, discipulou, caminhou junto com essa pessoa, chorou com ela, celebrou com ela. Nós somos chamados a isso, celebrar, chorar junto e tal. Sim. Então, o companheirismo, a vida em Cristo, como família, como corpo de Cristo, ela exige muito mais do que só dizer uma coisa. Uma das... tem uma expressão em inglês que é pet peeve. É aquela coisa que entra debaixo da tua pele, que te incomoda, sabe? E às vezes é arranhar o quadro com a unha e tal. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? Um desses, pra mim, é quando você põe um pedido de oração numa rede de WhatsApp ou na sua igreja, fala com seu irmão, com seu amigo, nós estamos orando por você. E fica só no estamos orando por você. Esse versículo fala, não amemos de palavra nem da boca para fora. Aí eu já ouvi alguém que já graduou desse estamos orando por você e nunca orou, para um lugar muito melhor, que
Tá, deixa eu orar com você nesse momento, porque eu tenho certeza que eu não vou Não lembrar vou depois. Isso já é infinitamente melhor, porque você Sim. já parou, tirou seu tempo, já orou. o seu talento já orou. Você já fez esse sacrifício. Isso agrada a Deus. Claro, seria muito melhor se você lembrasse pelo menos mais uma vez para orar pela pessoa, ou orar até que a resposta venha. Sim. Né? Então eu diria que esse é o ideal. Ah, mas Johnny, tem tanto pedido de oração. Então saia dos grupos do WhatsApp. Não precisa estar em 30 grupos de WhatsApp. Fique com um só. Com menos de 15 pessoas. Até digo o seguinte, gente. Eu gosto muito de testar aplicativos, né, no celular. Eu acho que eu podia ganhar dinheiro com isso. Porque eu realmente gosto de testar as coisas. E eu ando testando aplicativos de pedidos de oração. Por quê? Porque eu tenho muitos pedidos de oração. E às vezes, quando chega, eu não tenho condição de parar e orar naquele momento, porque eu estou fazendo outra coisa. Sim. E às vezes eu esqueço. Então, eu já tô no terceiro aplicativo, 2 já não deram certo. Porque eu preciso fazer um Ctrl+C, Ctrl+V do pedido de oração e jogar lá. E todo aplicativo que eu vou... Desculpa, amor, geração nova. Não existe Ctrl+C, Ctrl+V. Ah, não. Copiar e colar. Copiar e colar, galera. Vamos ser mais certo. Vai lá. Copiar e colar. E daí, eu tô no terceiro já. Porque o aplicativo abre, para colocar o pedido de oração, ele pede pedido principal. Agora as descrições. As datas que você quer orar. Os dias que você quer orar. Os não sei se... Gente, se você conhece algum aplicativo ou você desenvolve aplicativo, por favor... Acha pra mim um aplicativo que é simplão, assim, de copiar e colar. Porque, assim, quem usa esses aplicativos é quem ora muito e quem recebe muito pedido. Então, você não tem tempo de colocar um monte de coisinha lá. Verdade. Porque não dá tempo. Então, assim, se você quiser elaborar um aplicativo aí de oração, faz um aplicativo que é simples assim, ó. O nome do fulano. O nome do fulano, copia e cola o pedido lá. Acabou. E pronto. E pode fazer um monte de listinha lá. Porque daí... O primeiro você pega, ora e apaga. Pega, ou faz um guarda, né? Tipo, uma pasta. Arrasta pro lado e vai pra pasta, que eu já orei. Arrasta pra esse aqui que tem que perguntar se tá curado. Entendeu? Ou pega aqueles aplicativos de namoro. Esquerda, direita, Mas é isso que eu tô dizendo. E converte isso para um de oração. Mas é o que eu tô dizendo, um esquerda, direita que é fácil, do tipo, esse aqui tá respondido, esse aqui tem que ligar pra pessoa, esse aqui tá respondido, esse aqui tem que ligar pra pessoa. Porque quem tem uma lista grande, eu tenho uma lista grande, porque, como eu disse, tem a galera do Brasil, tem a galera que eu participo da intercessão da igreja, então tem uma lista grande. E eu vou ser bem sincera, nem sempre eu lembro de tudo, porque é um monte de coisa. E daí eu fico às vezes meio ansiosa, porque eu não quero perder uma oração. Então, se você tem um aplicativo que você já usa, que é bom, deixa aqui pra mim, porque eu tô precisando de um. E se não tem e você quer desenvolver um, por favor, vamos conversar que eu te dou as dicas por onde tem que ser. Agora, vamos para um versículo que é estritamente ou especificamente focado em dar. Se a gente abrir para Lucas 6,38, diz assim: deem e lhe será dado. Boa medida, prensada, sacudida, transbordante será dada a vocês. Aleluia. Pois com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. E é muito fácil olhar esse ouch. Mas, gente, veja pelo uhul. Gente, eu decidi no meu coração, eu quero dar muito, quero dar bem. Eu quero dar uma medida boa, prensada, sacudida, transbordante. Eu quero dar isso. E se eu olhar esse versículo dentro desse prisma de eu quero ser um abençoador, eu quero ser um doador, então eu sei que Deus vai dar. Eu não faço por esse motivo, mas eu sei que eu posso ter o conforto que Deus vai dar. Né? Sim. Então, assim, a gente quer deixar esse encorajamento para você hoje. Sim. Além do encorajamento, já que você leu esse versículo aí, eu quero dar uma bem importante. Manda lá. Mas isso aqui como que chama? É uma exortação, tá? Que diz o seguinte, Mateus 6,3. Mas quando vocês fizerem um favor a alguém, façam secretamente. Não conte à sua mão esquerda aquilo que a sua mão direita está fazendo. Isso é Mateus 6,3. Então, assim, não abençoe alguém e saia postar no Instagram para dar views. Não abençoe alguém e vai contar no púlpito que você fez pela pessoa lá. Ou não abençoe alguém e simplesmente sai falando pros irmãos da igreja que você fez. Aquele irmão... não, ele só é aquilo lá porque eu fiz.
Ele, quando veio aqui, não era ninguém. Não era ninguém. Agora, meu filho... Já ouvimos isso. Não, nem... Vamos abafar. Você tá entendendo? Do tipo, vou ler de novo, pra você entender o que eu estou dizendo, porque isso aqui é uma exortação. Mas quando vocês fizerem um favor a alguém, façam-no secretamente. Não contem à sua mão esquerda aquilo que a sua mão direita está fazendo. Então, faça pra você e pro Senhor. O Senhor é o seu recompensador. Não poste no Instagram, não sai falando no púlpito, nem muito menos sai contando vantagens. Que daí é sua recompensa, né? A vantagem que você tá contando. Ah, não, ele não era ninguém, mas agora porque eu fiz... Não, sabe aquela lá? Foi eu que fiz. Sabe aquilo lá? Foi eu que dei. Sabe essa coluna aqui da igreja? Só foi levantado com o meu dinheiro. Sabe assim? Isso aí é soberba. E o Senhor não se agrada. Então, assim, a minha exortação pra você é o seguinte, você tá fazendo para o Senhor. Amém. Então, você não precisa contar pra ninguém. Ah, Ângela, mas a igreja está fazendo, e se a gente não contar... As pessoas não vão entender e elas vão nos julgar. Se você está ajudando alguém, você não precisa. Deixa eu falar. E ela vai lidar com o Senhor, não é você. Porque se você começar a sair se vangloriando das coisas, quem vai ser julgado é você. Então deixa o outro que está falando demais se ver com o Senhor. Porque Deus examina o coração, lembra? É. Deus, ele está olhando o teu coração. E se a gente pegar aquele princípio da oração, que quando você orar para o seu pai, ora em secreto, porque teu pai que te vê em secreto te recompensará, e não ore nas praças e tudo, para que você receba a recompensa do que espiritual. A mesma coisa com as suas doações, a sua generosidade, seja tempo, talento ou tesouro. É muito importante você entender que a sua recompensa vem do pai e você faz para ele, você não faz para a pessoa que tá ali. Óbvio que você ama ela e faz também. Mas o seu coração, a sua motivação é o pai. Então, se você está com a sua motivação em receber o reconhecimento pela sua generosidade, essa é a sua recompensa. Você está trocando essa recompensa pela recompensa que é do pai. Então, quando a gente faz para ele, a recompensa vem dele. Quando a gente faz pro que espiritual, é essa a recompensa. Então, não troque essa recompensa por uma mesquinha. Deixa o seu pai te recompensar. E daí você falou, se a sua igreja faz, eu acho que é diferente uma igreja falar, nossos serviços comunitários são esses, ajudamos tantas famílias, tal. Eu não acho terrível, não é nada errado, porque pessoas querem saber o que a igreja está fazendo e querem se voluntariar para esses mesmos ministérios e participar. Mas eu não tô falando do ministério social fazer propaganda do seu trabalho, eu acho isso jóia e tem que continuar fazendo. Eu tô falando das igrejas que falam assim, olha, irmãos, nós hoje gastamos R$500 comprando comida pro João, que tava assim. Não faça isso. Olha, sabe a roupa da Maria? Foi eu que dei. Eu já ouvi até de pastor, quando ele tem um músico muito bom, talentoso, de coração quebrantado, aqueles músicos que todo mundo quer na igreja, que é um adorador, que toca o coração do pai, que lidera a igreja. Eu já ouvi muito pastor chegar pra gente, achando que era humilde, dizer... é que você não viu esse rapaz quando ele veio pra nossa igreja. Não era nada. Eu não era nada, era um pé rapado, não sabia acorde nenhum. Eu trouxe ele pra dentro da minha casa, eu que dei o primeiro violão pra ele, eu que paguei a aula, eu. Se não fosse eu, como se Deus não tivesse chamado, como se Deus não tivesse trazido, como se Deus não tivesse te dado os recursos pra abençoar, como se Deus não tivesse movido, como se Deus não soubesse o futuro do rapaz. Se ele era um pé rapado, desafinado e tal... Se não fosse Deus, você não teria investido nele? Porque é assim que você enxerga. Pastor, muito cuidado, meu irmão. Não é você. Pare de achar. Não, porque meu dom de revelação me mostrou que esse rapaz... Não é o seu dom de revelação. O dom que veio, Deus deu pra você. Na verdade, você deveria ser grato, porque o Senhor usou como um canal. Um vaso de barro que nem você. Deus pegou você do jeito que você é, orgulhoso, metido desse jeito, né? E decidiu te usar mesmo assim. Isso deveria trazer quebrantamento. Isso deveria trazer uma honra pra ele, uma gratidão, sabe? Então, assim, temor do Senhor. Vamos lá, Pastor Luiz. É isso aí, temor do Senhor, tamo junto. E daí, mas você falou de falar quanto que... Sabe quando a igreja faz campanha de construção e leva um tijolo para casa, campanha do tijolo e tudo? Sim. Eu já ouvi. Não, se eu tivesse um tijolo para cada R$1.000 que eu dei para essa igreja, eu construía a minha casa só com o tijolo da campanha. Meu irmão, você disse o quê?
É isso aí. O que você disse? É isso mesmo. Então, por isso que eu tô falando. É uma exortação muito importante, porque às vezes você tá. Porque você tá dando dinheiro, você fala, eu estou cumprindo. Mas se você não tiver o coração no lugar certo, fizer da forma certa, vamos lembrar lá da oferta dos irmãos. Isso mesmo. Caim e Abel. Caim e Abel. Me perdoa. Vamos pegar o exemplo, gente, que a gente vai editar isso. Isso aqui já tá mais de meia-noite, já nem sei, tá tarde aqui, na verdade. Tá. Então a gente tá meio cansado. Então, vamos pegar Caim e Abel. Os dois deram oferta. Os dois ofertaram. Mas a diferença foi o coração de um e o coração do outro. Porque os dois ofertaram. Então, não é só o que você dá. É a questão de ser a primícia e tá com o coração no lugar certo. Então, não adianta só você simplesmente dar e achar que tá tudo certo, não. Você precisa dar com humildade, com gratidão, sabe? Dar de uma forma certa, com o coração no espírito certo. Porque senão o Senhor não vai receber. Não é se você falar, eu tenho muito dinheiro, Deus não vai me negar. Deus não precisa do seu dinheiro, porque Ele é dono do ouro e da prata. Ele tá mais preocupado com a intenção do seu coração. Então, assim, a generosidade não é porque a igreja precisa de você, meu querido, porque o Rei dos Reis é dono do ouro e da prata. Sim. Deus vai fazer a obra sem você. Ele não precisa de você. Na verdade, somos vasos e o Senhor nos usa para construir. Mas ele, assim, não pensa que, se não fosse eu, se não fosse você, a igreja estaria em pé, gloriosa, grande, porque Sim. não é sobre você, é sobre o Rei dos Reis, e ele é dono do ouro e da prata. Então, na verdade, assim, traga com humildade e com um coração grato e fala, puxa, Deus, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Seja generoso, porque Deus vai ser generoso com você. E se Ele é generoso com você, então seja grato pela generosidade que o Senhor tem sido com Amém. você. Amém. Né? Mas com o coração no lugar certo. É muito importante ter o espírito certo no... Né? Agora que a gente lembrou Caim e Abel, vou ler de novo, pra nunca mais esquecer. Né? Mas leia lá Caim e Abel e você vai ver a importância que é de você ofertar ao Senhor com o intuito, com o coração certo. Amém. Amém? Amém. Gente... Muito obrigado por ter assistido o nosso episódio de retorno, né? Muito obrigado por se inscrever, por compartilhar. A gente é muito grato pela sua participação. Seus comentários são incríveis. Continua deixando eles aí. Lembra que tem no Spotify. Spotify. Também. Uhum. Gente, boa noite e até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.